Tchim, tchim. E aí, pessoal da Região 44, eu sou o Giovanni e hoje eu estou muito feliz que eu estou entrevistando a Lírio, uma performance, né, que eu sigo há muito tempo e eu estou muito feliz em estar entrevistando você. É, estou muito feliz. Mas vamos se apresentar. Lírio, se apresente para quem te conhece, por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, Gê. É muito importante para mim estar aqui com você hoje abrindo esse diálogo. Eu sou a Lírio Valente, mas meu nome, na verdade, é Suelen Vico. Lírio Valente é uma performer, é uma persona que eu venho trabalhando já há 2 anos. Eu tenho formação em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. Ao longo da minha carreira acadêmica, dentro da graduação, eu fiz parte de projetos de extensão que visavam treinamento do ator, encenação e dramaturgia corpórea. Então, isso, de certa forma, influenciou muito o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo pós-formação, né, que são os últimos 3 anos. Sim. A Lírio, ela surge para mim como eu acho, vou chamar um pouco como um grito, que foi um período de, talvez não um grito, mas um sussurro gritado. Eu acho que é mais próximo do sussurro, porque a Lírio, ela vem no período do término do encerramento de ciclo da graduação, juntamente com a minha experiência de perda da minha nona, né? Que ela estava num período eu entrei no estado de luto, né? Porque ela faleceu no ano de 2017, um mês antes de eu ter, um mês depois que eu construí a Lírio. Então, a Lírio está fazendo aniversário agora, no dia 17 de junho, e bateu de dia 17 de julho de 2017, do mesmo ano, a minha nona vir a falecer. Então, eu acho que a Lírio, ela surge como um estado de luto que eu venho desenvolvendo ao longo desses 3 anos. Sim. É isso, por enquanto. Muito legal. E o seu projeto vem cada vez crescendo mais e vocês sempre tem bastante coisas fazendo, né? Você falou um pouco como surgiu e você tem como explicar pra gente como funciona esse universo de persona? Tem muitas pessoas que confundem, eu imagino que seria como se fosse o filme e o ator. O ator está fazendo o papel dele no filme e acabou o filme, é outra pessoa, mas tem muitas pessoas que confundem isso, ainda mais quando é no formato teatral, posso dizer? Sim, entendi o seu ponto. Acho que você está me perguntando qual é a diferença, por que Lírio é um persona e não um personagem. Eu acho que é porque a Lírio, ela surge em mim como uma voz da Suelen. Então, ela é quase como um duplo de mim mesma. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a Lírio, ela parte do conceito de autoficção. Então, tudo que eu trago na Lírio como performance, como simbologia, emergindo da minha própria identidade. Então, a Lírio sou eu também, tanto que eu assino Lírio Valente em todas as obras que eu venho produzindo nos últimos 3 anos, não só o projeto A Cor Está Para Quem Vê. Eu tenho dado como encerrado até o projeto em si da Cor Está Para Quem Vê, que é um projeto autorretratistas, em que eu trabalhava arquétipos do feminino, porque eu acho que eu cheguei num outro lugar com a Lírio, num novo projeto que eu ainda não tenho dado um nome batizado, mas que ela tem entrado em conexão com outros artistas que vem influenciando demais o trabalho dela, que sou eu. Eu falo em terceira pessoa, né? Sou engraçado. Sim. Mas a Lírio faz parte de mim, ela não é uma personagem, ela é uma voz que ecoa da minha existência. Então eu acho que é nesse lugar em que ela diferencia entre personagem e persona. É como um heterônimo, né? Se a gente for pensar como no Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa, ele assina diversos nomes, né? Cada um com suas qualidades, cada persona tem a sua própria identidade. Eu acho que é isso, eu sou um múltiplo, a Lírio faz parte da minha multiplicidade, enquanto junta todos esses nomes, torna uma identidade só singular, que é a Suelen, por ela mesma. Entendeu? Entendi. Estava lendo sobre, lendo sobre a Marilyn Monroe, e numa dessas biografias que ela tinha, a assistente dela falava: agora você tem que incorporar a Marilyn, não ser você. Aí ela dava aquela respirada funda e começava a agir como Marilyn. É bem legal eu acho muito legal isso, porque daí você consegue, tipo, uma hora pra você é outra pessoa, é uma coisa que eu não consigo. Eu estou ali o tempo todo sendo eu mesmo. Lírio,
E quando você falou que agora é o que eu vou fazer, porque você falou, a gente conversando antes, você falou que também tem outra graduação, ou está fazendo outra graduação, mas você ainda quis levar o projeto. Você sente dificuldade entre esses dois? Então, eu estou fazendo graduação agora em Direito, né? Que é um universo totalmente distante das artes cênicas, ou talvez não tanto. Eu costumo brincar com isso. Eu falo que eu vim das artes cênicas, o Evoé, Dionísio, né? Que é o caos, assim, entre aspas, vinho e manifestação do Eros, né? Da energia. E o direito não, o direito ele cabe à minha vida como um direcionamento mais apolíneo, que é a organização, que é a ordem, que é o pensamento burocrático, né, da civilização, por onde partem os nossos princípios, os nossos costumes. Então eu acho que eu sou como uma penumbra entre esses dois, assim. Então eu tenho a luz, que ora é as artes, quando a artes é a luz, as sombras é o direito, sabe? Quando a luz vem como direito, as minhas sombras ficam o meu universo artístico e eu sou estado entre luz e sombra. Então eu venho me entendendo nesse meio como um entremeio mesmo, entre uma coisa e outra. Como que eu faço desse estado burocrático, né, que não deixa de ser uma ficção criada pelo homem, porque eu acho que é isso, a nossa dinâmica relacional, seja ela afetiva ou burocrática, ambas são ficcionais do homem, então vem da nossa criatividade de criar maneiras de comunicação, então é uma linguagem também, sabe? Então eu tento olhar para os dois como com a minha ansiedade de construir linguagens. Então eu acho que é isso, eu acho que minha identidade entre direito e artes fica na minha capacidade de apuramento sensorial para construir linguagens, é onde me interessa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Lírio, eu tenho outras perguntas para fazer, mas essa que eu acho importante colocar agora. Como você explica os seus projetos para as pessoas que nunca acessaram? Que nunca acessaram, não te conhecem? Como que eu explico o meu projeto? Bem, isso é até um caos acadêmico, né? Porque ainda não chegamos a uma conclusão como performance. E quando a gente chegar na conclusão do que é performance, performance deixa de existir, entre aspas, né? Ou passa a se produzir outras coisas. Mas eu vou chegar nesse momento e falar um pouco da minha ótica. Eu me encontro na performance porque a performance ela dá a possibilidade de vocabulário híbrido. E, querendo ou não, eu vou mesclando pontos da minha criação, porque eu escrevo, eu desenho, por mais que eu seja formada em artes cênicas, né? Então, eu sou do teatro, eu tenho uma aptidão às artes visuais que me interessa, e na performance me dá a liberdade de trabalhar todos esses vocabulários numa única ação, entende? Então, se eu pudesse, de primeira mão, como se fosse fazendo um convite ao meu espectador, eu diria a ele: venha conhecer um pouco de um lugar em que é possível ver que as artes elas são autônomas, mas são possíveis de abrir o diálogo quando juntas. Então, performance para mim nesse momento, hoje, respondendo para você, é esse lugar de hibridismo. Sim. Para o pessoal que não me conhece e não te conhece, eu sou da região 44, que pertence a Maringá, Managuari, que é minha cidade, Mandaguaçu, Sarandi. E você é eu sempre esqueço, é São Paulo... Eu sou de uma cidade, de um município que fica no estado de São Paulo, que é de Mogi das Cruzes. É uma cidade que fica entre a praia e entre a capital, assim. Sim. Tá no meio ali. Você achava que que a Líria ia alcançar um raio tão grande assim de distância? Porque, por exemplo, o meu podcast e tudo, eu tenho uma concentração maior nessa região. Porém, eu já sei que tem gente de outros estados escutando e outros pedaços do Brasil, porque mostram nos informativos. E tem também fora. Eu achei meio estranho ter pessoal de fora escutando, porque é totalmente português, mas tem. Aí, como você sente a Lírio pegando esses outros lugares? Não sei se você tem noção de outros lugares além
daqui? Isso tem me surpreendido muito. Se eu disser para você que eu estava preparada para essa demanda de alcance, eu vou estar mentindo, assim. Porque a Lírio foi um surto, né? Ela chegou, assim, do nada e da noite para o dia ela teve um alcance muito grande por causa de um acontecimento em específico, que foi da minha série da Eva. Eu tô até com a fotografia aqui, eu posso mostrar? Pode. Totalmente livre. Essa fotografia que foi compartilhada por muitas páginas, Sim. que é o que eu vejo como o encontro da Eva com a maçã, né? O resgate de uma sexualidade, o começo do pensamento da sexualidade feminina, né? Que fica deslocada da ideia de que a Eva tem uma dependência com Adão. Que isso é uma coisa que permeia muito o meu trabalho, simbologias de religiões e não só como arquétipos para conversar sobre sexualidade feminina. Então, isso eu acho que já posso até dar como pauta de identidade da Lírio, assim, porque já está consolidado, já é palpável para mim. Mas retomando o que você havia me perguntado, essa fotografia da Eva que foi vinculada a um discurso na época, essa fotografia ela é de 2018, ela foi vinculada a um discurso opressor compartilhada entre homens, e a minha plataforma ela cresceu da noite para o dia, mas não de uma maneira positiva. Uhum. Eu estou destacando isso porque é importante. Às vezes as pessoas olham para a Lírio e falam: nossa, a Lírio defende a sexualidade feminina, me vejo representada, mas eu sei o que eu passei naquela época em que da noite para o dia foi compartilhado. Então, eu não recebi mensagens positivas, muito pelo contrário, foram mensagens que oprimiram o meu trabalho, que me silenciaram por um bom tempo, que eu fiquei um semestre, mais ou menos, digerindo o que havia acontecido, para então eu retomar em 2019, no comecinho de 2019, o meu trabalho com a Lírio. Então, houve esse tempo de hiato criativo. Hiato criativo não, né? Mas de manifestação com o público, sim. Eu continuei produzindo, mas era um espaço tão dolorido de descoberta do outro, né, do outro masculino que habita em mim também, que não é só o homem enquanto figura, mas é o homem que mora em mim, né, que é como eu me relaciono com os homens, e que ficou esse espaçamento assim. Então eu vejo a Lírio retornando no início de 2019 com uma força e uma sensibilidade de conseguir abrir diálogo com esses homens que querem aprender e querem entender o que se passa, que ainda me surpreende, ainda não é palpável para mim, eu não consigo falar sobre isso de forma articulada, sabe? Eu consigo dizer para você algumas sensações que me permeiam, mas dizer em uma linha de raciocínio clara, me faltam palavras ainda, eu tenho que digerir melhor o que está acontecendo. Sim. Se eu estiver falando alguma coisa errada agora, você me corrija, por favor. Porém, eu vejo que seu projeto também flerta bastante com o feminismo, tudo. E você falou de homens querendo aprender. Eu já entrevistei um pessoal de Maringá que é um grupo, que é um movimento só de mulheres contra a violência doméstica, tudo. E agora que estou perdendo um pouco daquela, não é a questão do lugar de fala, eu acabei me confundindo aqui, mas não é isso. Mas agora que eu já estudava antes, claro, porque minha formação é história, então, querendo ou não, eu entrei no meio, comecei a estudar, porque teve todo aquele voto à mulher no Brasil, então tive que passar por isso, tive que estudar. Então, aqui no Paraná, na minha região, teve acho que 50, 60 feminicídios e tudo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais para poder fazer entrevista. E é o que eu falo para meus amigos sempre que eu posso. Não é você pegar e fazer um monte de coisa, é você estudar e saber o seu lugar de fala, né? Onde você pode entrar e não entrar. Achei legal você ter falado isso, porque tem muitos homens que provavelmente acessam o seu trabalho, mas tem medo de comentar alguma coisa assim. Como você vê isso? Você vê que tem muitos homens que entram no seu trabalho e começam a mudar a opinião ou continuam no mesmo? Não, com certeza. Isso, inclusive, é um dos meus acionadores a continuar buscando por esse trabalho, porque eu tenho um retorno muito bom
tanto do público feminino como do público masculino, sim, que vem me acompanhando ao longo desse processo, que me traz um feedback de, nossa, Lírio, eu não estava olhando por esse lado, você me trouxe essa visão agora e, caramba, eu tenho modificado dinâmicas de relacionamento com a minha mãe, com a minha esposa, com a forma como eu educo minha filha. Meu, isso é muito forte, né? Quando você vê que o seu trabalho tá acessando lugares muito pessoais, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que não só por eu tratar de sexualidade, mas o meu trabalho, ele tende a ser intimista. Então, de intimidade. Então, quando eu consigo tocar uma zona íntima de um espectador e o retorno é, eu mudei a minha perspectiva de relacionamento com as mulheres que me rodeiam, caramba, isso é, entendeu? É onde eu quero chegar, assim. Então, eu acho que de críticas construtivas é disso que eu me alimento. E não é um, não é dois, tá vindo uma leva muito gostosa de pessoas que vêm trazendo para mim esse feedback. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade de quem estiver ouvindo isso e que tem esse certo receio de, será que vou falar com o Lírio? Venha falar com o Lírio, porque Lírio quer ouvir, né? Porque é isso que faz com que eu consiga entender por onde meu caminho vai ser trilhado nos próximos passos. E é isso. Agora acabei esquecendo. Bom, eu acompanho você, eu acho que você falou que a Lírio nasceu mais ou menos quando? A Lírio nasce em 2017, né? Em junho de 2017. A plataforma do Instagram, ele vai surgir mais ou menos no início de 2018, depois de 6 meses, porque assim, eu não queria ter mídias sociais, na verdade. Meu trabalho, ele é acadêmico, ele era mais escondidinho, não era exposto. Porque o meu trabalho, ele é autorretratista, então eu faço as fotos sozinha. Com essas fotografias, eu desenvolvo uma instalação cênica, que é uma performance duracional, em que eu levo em algumas casas de artes. Eu já passei pelo Capão Nu, por exemplo, no Capão Redondo de São Paulo. Fiz 2 apresentações lá. Já passei pelo Centro Cultural de São Paulo. Já estive no Galpão Arthur Neto de Mogi. Já passei por Londrina, entende? Então, era esse o meu lugar. Com o tempo, que foi no início de 2018, que eu lancei essa fotografia da Eva, esse compartilhamento aconteceu no Facebook e sem ambição nenhuma. Eu não tinha mesmo interesse em estar nas mídias sociais. Mas depois que isso aconteceu e que houve esse ato que eu comentei anteriormente, eu falei, caramba, então é isso? Eu vou responder. Mas eu vou responder do meu jeito. E foi quando eu comecei as plataformas. Foi quando eu abri o Instagram, o 500 Pixel, e comecei a desenvolver com um relacionamento com as mídias sociais, de fato. Eu não lembro a data certa quando quando conheci o seu trabalho tudo. Eu acho que foi mais ou menos final de 2018 para 2019, mas foi um tempo suficiente para saber o tanto que você sofre com a censura das redes sociais. Você sofre muito, né, pelo que eu sei. Não, acho que você tem 2 ou 3 perfis, porque você sabe que vai cair o principal, né? Sim. Sim. E como você vê isso uma forma de censura ou como você vê isso? Bem, eu comecei a brincar com isso, né? Se você tivesse perguntado isso para mim há uns 3 meses atrás, eu estaria revoltada. Mas hoje eu já vejo diferente, né? Eu sou uma pessoa mutável. Hoje eu digo para você que eu entendo a censura como um espaço de filtragem mesmo. Sim. Né? Beleza, eu não sei quem vai ser meu público, eu não sei se crianças acessam, né? Porque tava nessa pegada do Instagram tirar perfis de crianças também. E meu conteúdo é mais 18, né? Não é um conteúdo que eu posso abordar com crianças. Então eu entendo de certa forma. Mas também chega um lugar de discussão que, caramba, você derruba a minha arte que questiona a sexualidade feminina, mas não derruba publicações que está impondo sobre sexualidade feminina. Isso não se derruba, né, nas mídias sociais. Se derruba quem questiona. Nesse lugar, eu fico um pouco inquieta. Eu me pergunto, ora, se você derruba minha publicação e eu entendo os seus valores, do porquê que você está me pondo essas questões,
por que que então você também não age da mesma maneira com publicações que estão expondo e impondo sobre sexualidade feminina ou masculina, ou sexualidade de maneira geral, porque eu acho que a gente já está num lugar também que a gente não pode mais separar o mundo de forma conotativa entre homem e mulher. Então vamos falar de sexualidade como um todo. Entende? Então, eu acho que é isso. Eu trouxe para você as minhas inquietações. Como eu respondo a isso? Estou trabalhando censura na minha própria arte. Estou trabalhando com pequenas censuras que mostram o que eu posso mostrar ou o que eu não posso mostrar. A partir dessa pergunta, eu tenho produzido conteúdo também. Uhum. Entende? Então, eu acho que é o meu jeito de abrir diálogo com a plataforma e o mundo. Sim, isso que eu ia falar para você, porque eu tenho um irmão pequeno e eu sei que criança, e também dou aula para criança, então eu sei como criança é. Ela tá vendo Free Fire daqui a pouco, sem querer ou não, ela acaba entrando em uma coisa mais 18, sem noção, porque a criança é curiosa. A gente foi criança, a gente sabe como a gente foi curioso. Aquele famoso não coloca o dedo na tomada, a gente ia lá e colocava para saber o que acontecia. Então eu entendo bem a parte da censura, somente infantil. A gente sabe muito bem que as redes sociais é um lugar perigoso para a criança. Tá lá para colocar a partir dos 13 anos, mais os pais, para deixar a criança quieta. Coloca depois de 2 anos de idade, tá aprendendo a mexer o dedinho para cima e pronto, já dá o celular para a criança. Então eu entendo muito bem a parte da censura nesse pedaço de criança, ainda mais com esses lances de pedofilia que sempre aconteceu. E é uma bandeira que não é falada muito. Tem a questão da sexualidade também, sites, pornôs, tudo que tem esse contexto, traz a pedofilia. Teve um outro podcast que eu conversei com um psicólogo, a gente estava conversando sobre a pornografia e como isso fleta com a pedofilia e essas coisas. Então eu entendo muito bem a parte da censura nesse caso. Porém, eu também fico meio pé atrás com o que você falou, porque eu não vejo o Instagram como uma rede social tóxica, porque eu sigo o que eu quero seguir ali. Não vem outras pessoas colocando coisas que eu não gosto. Se eu vejo, eu também já excluo. Mas eu vejo, no caso, o Facebook. Então, eu vejo o Facebook colocando muita coisa que eu não concordo, opiniões, eu posso dizer, machista, racista, extremista, LGBTfobia, um monte de coisa. Aí o que eu faço? Eu corto. Porém, o Facebook ainda continua trazendo esses daí por um tempo, porque você viu. Então, o algoritmo do Facebook vai trazer aquilo. Sim. Então, eu imagino como que deve ser tenso para você isso também. Esse tal do algoritmo. As minhas publicações, elas não têm tanto alcance por conta disso, né? Por conta das denúncias que eu sofro, assim. Mas eu acho que essas denúncias, elas nem vêm quanto a, nossa, olha só o tipo de material que ela está publicando. Eu acho que vem pela falta de curiosidade mesmo, assim. Eu acho que vem pelo clichêzão, sabe? Ai, a mina pelada na internet. Não tem curiosidade para entender do que se trata. Eu me assusto quando hipersexualizam o meu trabalho, porque eu trabalho com tanta simbologia, tem tanta carga de inconsciente coletivo, abrindo com inúmeras possibilidades de diálogo, que quando uma pessoa vem pelo raso, eu me assusto, eu falo, caramba, é sério que é isso que você tem para me oferecer? Porque eu te ofereço os meus arquétipos, os meus lugares de conversa, porque eu não estou aqui para dizer, eu estou aqui para trazer válvula de conversação, eu quero te ouvir. Se eu faço uma arte é porque eu quero te ouvir, eu não estou aqui para dizer ou impor coisas a você. Isso é uma coisa que eu retomo muito nos meus stories, inclusive, quando eu venho conversar com o meu público. Eu estou aqui para aprender com vocês, eu não estou aqui para dizer verdades, eu estou aqui para trazer questionamentos. Vamos pensar juntos? Esse é o lugar que me interessa na minha arte, entende? Não sei se eu fugi um pouco do contexto, mas eu acho que o algoritmo, eu vou falando, né? O algoritmo, ele me quebra no sentido de não vir me perguntar do que de fato é o meu conteúdo. Ele não me dá chance de falar. Ele me corta. Entende? Isso me dói um pouco. Eu falo, uma pessoa aleatória me denuncia, cai a minha publicação, que eu estou questionando algumas coisas que são preciosas, e ao invés da plataforma vir discutir comigo do porquê que eu fui denunciada, eles só tiram tudo do ar. E não só tiram, como quebram o meu alcance dos próximos 3, até eu ganhar de novo, entendeu? O alcance das pessoas.
Eu fico flertando com isso, assim. Meu alcance não é baixíssimo. Se eu ficasse levando isso em consideração, eu deixava de produzir. Entendeu? Sim, entendi. É, Agora me deu um apagão de memória, mas peraí. Retomando. Ah, sim, sobre. Não tem problema você fugir do assunto, porque o podcast que eu quis trazer é isso, bate-papo, não é aquela entrevista travada, que eu te faço perguntas, você responde, volta para outra pergunta. Não, pode falar o que você sente, tudo, é isso. Adoro, obrigada. É, até porque eu mesmo tenho problema de concentração, então eu não consigo ficar concentrado num ponto só. Então imagina acontecer as minhas aulas, né? Eu tô ali falando sobre vou e volto todas as horas. E eu acho que travou. Espera só um pouquinho que já normaliza. Vou dar uma pausada enquanto isso. Pessoal, provavelmente vocês vão ver durante o vídeo ou o áudio do podcast, vocês vão perceber que tem uma cortada e voltou totalmente aleatório. E como estamos em quarentena, espero que você esteja respeitando o distanciamento social, não aglomerando. As minhas entrevistas sendo tudo por via Zoom, Skype e por aí vai. Então pode acontecer esses erros. Lírio, você está bem agora? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Acho que estamos estáveis agora. Sim, agora espero que não caia mais a internet hoje. Lírio, você fala sobre várias coisas e parcerias. Como estão suas parcerias, tudo? Você tem parceiros? Como funciona nesse lado do seu trabalho? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar, porque nessa nova face da Lírio, né, tem surgido muitas comunhões de trabalho. Eu acho que um dos artistas que mais... Tem dois artistas que estão influenciando bastante o meu trabalho. Um deles é um poeta, que é uma página, que é o Rascunhos de Revolução. Não sei se você acompanha, mas Sim, ele acompanho. tem poemas Acompanhei por causa de você, maravilhosos. na verdade. Oi? Eu comecei a acompanhar por sua causa, na verdade. Ele é um querido, tem que acompanhar. Nós dois fizemos uma live recentemente de uma dramaturgia erótica que nós fizemos juntos, que é o Sim. Diálogos da Carne, que está ganhando uma dimensão um pouco maior do que a live. Em breve vai ter novidades, se tudo der certo. Ele é um artista que tem influenciado bastante o meu trabalho mesmo. Assim, a gente tem tido uma troca mútua de construções de linguagens. Então, a gente está migrando assim da poesia com as artes visuais da Lírio. O que a gente pode estar fazendo com isso? Então, é um parceiro que está nascendo aí com grande força e influência na minha identidade. Além dele, a gente vai ver também o Alan Lima, que inclusive é quem concebeu a performance que vai rolar daqui a pouco com você, que Sim. é uma sequência de imagens que a gente que faz parte do mestrado dele, né? Que ele pesquisa o erotismo também, e ele tem me alimentado bastante no meu trabalho. Agora, enquanto coletivo, eu tô só mulheres. Eu dei duas referências de dois homens que vêm cruzando o meu trabalho, mas de coletivo são mulheres, que eu tenho o coletivo Madalena, que são com junto comigo são 4 mulheres, a Daniela Aoki, a Regiane Ferreira e a Andressa Pacheco e eu, que a gente está compondo pequenas performances, estudando o mito de Eva e Lilith, essas duas figuras nos lugares da Bíblia, né? Não só, mas são as duas figuras que a gente vem trabalhando assim, que é uma dramaturgia que se chama A Primeira que Sangra, que a gente já está estreando, né? Mas dado o contexto, a gente já não sabe mais o que vai ser feito assim enquanto estreia, mas a gente vem produzindo e trabalhando em cima dessas duas figuras, tanto a Eva quanto a Lilith. Eu também vou ter o coletivo do Tarô Dissidente, que somos também 4 mulheres desenvolvendo fotografias autorretratistas em cima dos arcanos do tarô, e que vai estar sendo lançado aí por meio de um edital, um baralho mesmo a ser jogado assim, com as imagens. Isso é muito legal. E tô com a Suar Produções, né, que daí são 10 mulheres. Quem ministra é a Camila Flores, que vem trabalhando com a gente. São 10, o conceito de autoficção, então são 10 mulheres contando alguma parte da vida, com histórias que se entrecruzam, como um discurso feminista mesmo, assim, bem potente, latente. Assim.
Sim. Então, eu acho que nesse momento da minha vida eu estou sendo permeada por diversos artistas que têm alimentado o meu trabalho. Mas de parceria mesmo, com certeza é a hashtag que a gente está subindo, eu e o Alan, do Rascunhos de Revolução, que é Lírio em Rascunhos, porque tem uma jornada aí de microproduções que está vindo para acontecer. Espero que dê tudo Sim. certo, seria incrível. Eu Vai sou dar apaixonada certo, pelo sim. trabalho dele. Depois, se você quiser mandar os instas, as páginas desse pessoal, eu coloco na descrição. Então, se você está escutando isso, vai estar na descrição do YouTube, tudo. Somente o Instagram, que eu acho que é uma rede social que se trabalha mais, né? Pelo que eu vejo. Sim. Então, vai estar lá É tudo no embaixo. Instagram. É tudo no Instagram? Então, melhor ainda. Vai ser tudo ali na descrição e a gente consegue acompanhar. Lírio, uma Certo. coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que fiz quando a gente estava conversando sobre, é a questão do assédio no seu trabalho. Você sofre muito nisso, não? Pelo que eu imagino. Espera só um pouquinho que os cachorros decidiram latir agora. Pode continuar. Olha, eu acho que isso é até um gatilho, assim, porque eu já sofri diversos tipos de assédio. Assédio verbal, assédio de perseguição, assédio físico, dentro de estruturas em que eu estava apresentando o meu trabalho. Então, eu acho que, pelo fato de eu trabalhar a sexualidade e vir com um discurso tão forte de autonomia feminina, causa um certo desconforto em homens. Eu nem acho que é uma leitura equivocada, não. Eu não acho que o abuso vem porque acham que eu estou disponível ao sexo. Antes eu achava que era isso, tá? Esse pensamento ele vem mudando ao longo do tempo. Quando eu percebo que tem pessoas que são artistas, são pessoas que se alimentam desse conteúdo, então eles não podem alegar que não têm conhecimento. Eu acho que eu estou num lugar em que o abuso acontece como com uma raiva mesmo, assim. Ah, aquela mulher que está achando que vai ganhar a sua autonomia e fazer o seu discurso, sabe? Eles vêm com um bote por trás, assim. Não é uma coisa descarada. Tenho sentido isso recentemente. Mas, assim, anteriormente eu achava que era porque eu estava me expondo, né? E não é normal isso, entre aspas. Não é o aceito. Isso gera um estranhamento que acha que porque uma mulher está falando de sexo, sexualidade, automaticamente ela está disponível a fazer sexo comigo. Homem tem um pouco de... Meu Tem público até masculino, né? um meme que a mulher falou de besteira na internet, falou pra perguntar, ela quer fazer sexo, certeza. Aí o cara chega no privado falando isso. Mas isso acontece, assim. Eu até brinco, né? Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu Pode. recebo muitas fotografias do falo, né? Do falo masculino. E aí eu até zoo com as minhas amigas, assim, que eu falo que se um dia eu ficar famosa, eu vou fazer uma exposição só dos falos que eu recebo. Vou ficar famosa por essa exposição, assim, porque eu guardo, tá? Realmente, eu guardo essas fotografias, porque eu acho curioso. Eu não sou uma pessoa, eu entendo a agressividade, tá? Ela me Sim, machuca, ela me afeta. Eu sou uma pessoa que eu me pergunto, o que eu posso fazer com isso, então? Certo? sim, Alguma eu coisa entendo. eu posso transformar aqui e levar para uma outra possibilidade de olhar. Então, eu acho que eu recebo as coisas. Antes eu recebia na paulada, hoje eu tenho desenvolvido um filtro, sabe? Uhum. Do que, beleza, você está falando isso para mim? Eu, Lírio, o que eu posso fazer com isso? E não deixar que isso me afete enquanto identidade, não me reprima. Porque a tendência é essa, a tendência é vir agressividade e você se reprimir. Não, não quero. Aliás, eu estou lutando para que eu não mais seja reprimida. Quem tem que mudar o discurso é você, homem, não sou eu. Entende? Aí eu tenho pensado sobre isso. Acho que é isso. E uma outra questão que sempre gosto de levantar quando eu entrevisto as pessoas, principalmente no meio artístico, às vezes não entrevista, mas a gente vai conversando meio no dia a dia, como aqui em Maringá tem o teatro de UEM e tem a artes cênicas como formação, então eu conheço um pessoal que também é artista e tudo, e eu vejo muitas publicações dele na questão do Brasil como artista. Você sente uma dificuldade nessa questão? Você vê que é limitado para o artista no Brasil? Sim, a arte brasileira ela não é enxergada como uma profissão, né? Ela é enxergada como um hobby.
Vou falar vulgarmente sobre esse tema, porque eu acho que dependeria de ter um podcast inteiro só para falar sobre isso. A gente pode marcar um só para a gente falar sobre isso. Mas meu pensamento, de maneira geral, eu acho que o artista, ele não é visto como artista profissional. Eu acho que os editais que fomentam, ainda assim, eles são precários e tem essa imagem de que olha como um acolhedor a todos, né? E não acolhe, não. Acolhe pequenos nichos, que eu acho, assim, fundamental. Eu acho que o Brasil ele tem alguns trabalhos de editais que funcionam, mas é pouco. Não serve, não está servindo. A gente está com fome de arte, sabe? E não acolhe também linguagens diversas. É sempre fechado numa estrutura do que eles querem, do porquê eles querem. A gente está sempre brigando, sabe? Eu tenho essa sensação, assim. Agora, como artista independente, é pior ainda, né? Você diz no Brasil, que você é artista independente, as pessoas dão risada de você, assim. Você não tem... Sim. Não tem subsídio mesmo. Não tem olhar para isso. Eu sinto que esse olhar ele está se sensibilizando um pouco mais agora por conta da quarentena. Que eu fiz até uma brincadeira de você não gosta de artista, você gosta de famoso. Sim, Agora eu já li sobre se isso. você está apoiando os seus artistas, mas os seus amigos artistas e as pessoas artistas que estão por aí expondo sua arte aos pouquinhos, sabe? Que não tem esse auxílio. E eu não estou falando de auxílio financeiro, é um pouco antes disso. É auxílio tipo, de olhar e falar: oi, tudo bem? Nossa, deixa eu ver sua arte, o que você está fazendo aí. É curiosidade. Brasileiro não tem curiosidade. Eu acho que é isso. Está faltando essa cultura, assim, essa educação mesmo no nosso sistema, sabe? Mas isso assim, pensando vulgarmente e por alto, né? Dá para aprofundar isso em vários âmbitos de discussão. Eu que estou no meio escolar, eu vejo um pouco disso que quando a gente vai estudar, principalmente na parte de arte, essas coisas, a gente não estuda a questão do artista independente, não estuda outro tipo de arte, estuda aquele padrão mesmo, Tarsila Amaral, o que é isso, o que é aquilo, e por aí vai. E a gente desfoca do Brasil. O Brasil é um ou outro artista apresentado. E até na questão da minha área, que é a história, eu vejo também isso. Quando a gente vai falar, a gente vai falar sobre o renascentismo, a gente fala só não chega muito fácil no Brasil. Que tem um currículo curricular para seguir, e infelizmente eu não posso focar a minha aula no que está fora do currículo, porque atrapalha futuramente o aluno. Então a gente fica no meio ali. Então, até a própria estrutura não desperta curiosidade nas pessoas, né? Eu acho que falta isso, assim. E quando as pessoas veem artistas de rua, ela já vê aquele cara que está pedindo esmola, não está vendo o trabalho que ele teve de construir um artista ali, construir a performance dele, ou o que ele for fazer ali na rua. As pessoas não veem isso, veem só como... uma técnica, né? Uma técnica, vê só eu posso falar até dentro da sala da graduação, assim, porque no direito eu viro a artista, né? A guria que é artista. A menina que tá ali e tá fazendo o que aqui na sala de direito? Sim. Tô falando isso porque é as duas zonas, né? A zona onde se discute política, costumes, padronização versus as artes, que é aquela coisa esquisita que vai questionar, né? Esse sistema maldito aí. Então eu percebo que quando eu me coloco dentro daquele nicho de pessoas, eu tenho que sempre ter comigo uma bandeira de artista, porque é isso que eles esperam. Então eu tenho que estar sempre... eu não entendo, sabe? Essa imagem que remete ao que você trouxe do artista de rua que é marginalizado, né? Isso é uma visão... É uma visão que eu tenho das pessoas como ela vê os artistas independentes. Se a pessoa está fazendo uma coisa ou outra, eles não dão um devido valor. Tem o pessoal, como falei, da UEM, que eu conheço, que eles fazem arte teatral, mas as pessoas, os próprios amigos não vão atrás de assistir as peças que eles vão apresentar. E quando fala que eles são artistas, já olha com aquela cara, tipo, não tem futuro. É uma coisa que eu vejo muito. Não sei como se sente sobre isso, mas provavelmente é o mesmo sentimento que eu vejo. Sim. Eu acho que o que eu faço com isso é tentar despertar a curiosidade no meu público, tentar construir público.
meu público ele é diverso, né? Ele não é só um nicho acadêmico. Eu tenho um público variado entre mulher e homem, com diversa faixa etária, classe, tudo. Então, eu acho que o que eu faço em relação a isso é tentar trazer curiosidade. Porque aí, se eu desperto curiosidade, eu ganho no discurso mais pra frente. Entende? Eu quero Entendi. dizer? Eu tento brincar com isso, assim, mas de fato, eu até brinquei com alguns amigos artistas meus, porque o que as pessoas estão fazendo agora em quarentena é o que eu venho fazendo nos últimos 2 anos. Porque o meu trabalho ele é totalmente dentro de casa, né? Eu faço tudo sozinha e dentro de Não afetou casa. tanto você. Bom que já até excluiu uma pergunta que eu ia fazer, como a quarentena te afetou, mas... Me afeta, sim, enquanto coletivo, né? Não estou conseguindo ensaiar, não estou conseguindo apresentar, não tenho renda vindo de edital, não tenho renda vindo de apresentações. Então, ele está parado nesse sentido. Eu não me veem frutos, não estou colhendo frutos de mercado capital mesmo, de fazer girar. Isso não está acontecendo. Mas eu estou produzindo, em compensação, muito mais do que eu produziria numa rotina normal. Normal. Lírio, indo para as perguntas finais, ou a pergunta final, tem aquele momento que você fala, é isso que eu quero fazer. Você sabe definir qual foi esse momento que você falou, é isso que eu quero fazer? Ai, que louco isso! Nossa! Artes cênicas, ela sempre esteve presente na minha vida, desde pequena, assim. Se você pegar para ouvir as histórias da minha família, você vai ver que, de alguma forma, eu sempre estava imersa em apresentações, em expressões corporais, e dança, e luta. Então, acho que é uma coisa que sempre esteve enraizada em mim. Agora, no momento em que eu falei, eu vou prestar artes cênicas, foi na época do vestibular mesmo. Apesar de eu ter feito cursos de teatro antes, quando eu decidi que eu vou ser profissional das artes cênicas, foi no período do vestibular. E eu prestei vestibular para várias outras áreas, viu? Quando eu passei, assim, todas, eu falei assim, agora eu posso escolher artes cênicas, entre aspas, né? Foi um momento de escolha, de fato. Sim. O meu caso, só para completar a conversa, na história mesmo foi, na verdade, eu quis fazer faculdade de engenharia software. Não deu certo, eu fiz ciência e computação, porque eu já mexia muito com computador, tudo, e então eu achava que era aquilo. Mas eu gostava muito de história. Aí teve uma aula de história da computação, falei, não é o que eu quero. Troquei para história, primeira vez que fazer um estágio, uma coisa assim, eu saí da sala falando, nossa, é isso mesmo que eu quero. E aqui estou. Que gostoso. É bem legal. É muito gostoso quando a gente está nesse lugar, né? Que a gente sabe que é aquilo que a gente quer. Eu acho que talvez seja, então, no primeiro... Agora, ouvindo a sua história, talvez eu responda diferente. Eu acho que foi no momento em que fechou a cortina pela primeira vez depois de um espetáculo, que vem aquela sensação de... Não foi antes, foi depois. A sensação de, caramba, faz sentido para mim estar nesse lugar. É, mais ou menos comigo. A minha primeira aula, primeira vez, eu tava branco, tremendo ali, quase desmaiando. Mas, assim que eu comecei a falar, para quem não me conhece, eu tenho um problema de timidez. Eu sou muito tímido, então eu fico muito reservado no meu canto. Toda vez que eu saio também, eu fico no meu canto, sentado e ali conversando. Então, a primeira vez que fui dar aula, para me liberar foi tipo 2 palitos. Eu peguei, já me liberei, já comecei a falar ali, dei aula normal e quando acabou, tive a mesma uma sensação, tipo, é isso, é meu lugar. Então, eu entendo um pouco o que você quis dizer. Lírio, Certo? você só está trabalhando com o Instagram? Ou você tem uma outra tipo de plataforma, rede social que você usa também para divulgar seu trabalho? Eu uso o 500 Pixel, que é 500 Pixel / Lírio Valente, que não tem um arte, é só Lírio Valente. E o Instagram, que é Lírio Valente Arte. São as 2 plataformas que eu divulgo o meu trabalho. E eu agora abri o Padrim, né, que é uma plataforma de apoio financeiro, que você pode doar de R$1 até R$200. E eu estou separando algumas prendas para dar de acordo com o meu patrocinador. Mas isso é coisa para, assim, para julho. Mas de antemão já estou dizendo porque eu acho que é uma boa oportunidade de estar abrindo para o público isso, assim. Uhum. Bom, ainda bem que você falou que é para julho, porque meus episódios eles são gravados um dia e saem uma semana depois. Então, assim quando sair, as pessoas já vão ter uma noção mais ou menos para ficar esperto. Sim, Bom, deixa eu Lírio, ver o nome do negócio aqui rapidão. tudo bem.
eu quero falar um pouco, porque agora a gente vai entrar na performance, né? Isso, vou fazer mais uma pergunta para você e a gente já pode Certo. entrar na sua performance. Bom, Lírio, você já falou dos seus coletivos, tudo. Tem mais alguém que você queria indicar para escutar? Algum livro que você acha que livro, filme, música que você acha que as pessoas deveriam escutar para começar a entender um pouco melhor o seu tipo de trabalho, o seu lado artístico, essas coisas, uma coisa que você fala, seria legal as pessoas começarem a conhecer por isso. Nossa, é que como eu trabalho com várias linguagens, eu acho que eu vou trazer para você, então, artistas que me influenciam. Pode ser assim? Sim, pode ser. Melhor ainda. Enquanto encenação e teatro, um pensador que me acompanha há muitos anos já é o Antonin Artaud. E se alguém for começar a ler agora, eu indico que seja o Teatro e Seu Duplo, que é um livro. Se alguém quiser me procurar, eu tenho tudo isso guardadinho e eu super compartilho, tá? Então, Teatro e Seu Duplo, na área de teatro, que é do Antonin Artaud. Na área de pensadoras, eu trago a Clarice Píncola, com a Mulher que Corre com Lobos, que vai tratar dos Sim. arquétipos femininos, que super influenciou o meu trabalho. Na área de técnica teatral, eu trago Roberta Carreri comigo, que é do Odin Theater, tá bom? E agora, enquanto cineasta e pensamento de cinema, eu me alimento muito do Bergman, que eu tenho retomado a isso. Então, eu acho que ele está na ponta da língua para mim agora, sabe? Aham. Eu aconselharia as pessoas buscarem o pensamento de enquadramento visual com Bergman, porque ele me alimenta bastante. Acho que é isso, Acho por que é isso. enquanto. Tem um podcast também muito bom, aquela que vai Que indicar um legal. podcast, que é o Talvez Seja Isso, que são duas mulheres comentando uma mulher que corre com lobos. Que É legal. muito bom. Tem Já influenciado até, bastante no trabalho. já até sei para quem vou indicar esse podcast, para uma amiga minha. Lírio, então agora a gente vai partir para essa parte de performance, né? Então, para quem estiver escutando, no YouTube vai estar com o vídeo. Você que está no vídeo, a gente vai dar uma pequena pausa para a Lírio se arrumar tudo, mas vai voltar direto já na performance dela. Certo. Primeiro eu quero dizer que a performance ela é uma imagem, então é uma performance duracional. É uma imagem que vai ter um começo, meio e fim. Essa imagem ela foi criada durante o mestrado do Alan Lima, que está acontecendo ainda, que se chama Le Petit Mort, uma metanoia erótica, que é do Alan Lima, com o orientador Geraldo Souza Dias, no ECA USP. Essa imagem que eu vou apresentar para vocês foi inspirada na Leiteira do Vermeer, que é um quadro, tá bom? De um artista holandês. E no livro do Psicopatias Sexuales, que eu posso estar compartilhando também para quem tiver interesse. Acho que está Tudo tudo bem. certo. Tudo certo? Essas são as informações. Então eu vou pausar aqui e a gente volta com a performance da Lírio. Não fechem o vídeo ou o áudio. Muito obrigado, Lírio. Até. Eu posso virar? Já?